Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meus amigos, hoje é dia de jogão do Vasco da Gama, clássico em São Januário, às 16 horas. Vamos falar muito sobre essa partida. A vascaíno que ainda acredita no acesso do Vasco da Gama para a Série A. Vamos falar bastante aqui sobre essa 34ª rodada. Vamos abordar a situação do protesto hoje e vamos falar aqui sobre a política do Vasco, hein? Novidades aí. O Leven deu declarações importantíssimas. Bom, se inscrevam no nosso canal, principalmente você, torcedor do Vasco, que está insatisfeito com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu joinha e, por favor, ativem o sininho. Perfeito, rapaziada? Bom, meus amigos, o Vasco da Gama hoje tem um compromisso importantíssimo. O Vasco precisa vencer a equipe do Botafogo. E é o seguinte, ainda que não dê mais dentro de campo para poder subir, esses jogadores precisam honrar a camisa Cruz Maltina. Galera, estava molezinha para o Vasco da Gama poder subir. Para vocês terem uma ideia, o CSA, que estava lá na 10ª colocação, já é o 5º colocado. O Avaí empatou, o Goiás empatou, todo mundo dando mole aí pro Vasco da Gama. Só que o Vasco não tem conseguido transformar essas possibilidades em pontos. O Vasco deixando aí pontos importantes para trás. Muitos amigos vascaínos ainda acreditam no acesso. Dentro de campo, repito aqui, ficou difícil. Há a possibilidade aí no STJD de uma reviravolta. Mas é o seguinte, que esses jogadores aí tenham caráter e honrem o Vasco da Gama até o final da competição. Eu estou acreditando, acho que o Vasco passa o trator hoje em cima do Botafogo e jogar tudo que a gente não jogou esse ano. A equipe do Vasco aí, com 2 mudanças, o Riquelme não vai poder jogar, o Morato sendo barrado aí. Então é o seguinte, o time do Vasco da Gama deve ficar dessa forma, ó. Lucão no gol, o Léo Matos retornando ali na lateral direita, Graça, Castan e Zeca. Zeca vai para o lado esquerdo. Essa alteração porque o nosso menino Riquelme não vai ter condições de jogo. Bruno Gomes, Andrei, Marquinho, Gabriel, Nenê, o Peck entrando no lugar do Morato e o Germancano, certo? Estou confiante no Vasco da Gama. É o seguinte, meu placar 2-1 Vasco. O Vasco está aí a 8 pontos do G4. O Vasco tem 15 pontos ainda para disputar, para poder tirar 8 pontos. Vamos ver aí se ainda dá. Bom, galera, é o seguinte. Hoje a gente espera que haja um protesto lá em São Januário. Hoje, dia de torcedor do Vasco, cerca de 7.000 ingressos aí vendidos, que o torcedor vá a São Januário para poder cobrar essa diretoria fake, para poder cobrar o descaso aí do senhor Jorge Salgado, que realmente esse ano nada fez no Clube de Regatas Vasco da Gama. Um presidente aí que simplesmente jogou a toalha, que desmereceu os seus atletas e que simplesmente, gente, está todo perdido. E os protestos não param apenas no Jorge Salgado. O torcedor exige
sim a saída do Jorge Salgado. Junto com o Jorge Salgado, a gente quer que o Pássaro saia. A gente exige também a saída aí do Luiz Melo, de Vitor Roma, de Duque Estrada, de Osório e principalmente do senhor Alexandre Pássaro. Esse sujeito que veio aqui para o Rio de Janeiro para brincar de gerente de futebol, desqualificado, que não tem condições nenhuma de estar ocupando um cargo tão importante. Bom, rapaziada, é o seguinte, com relação à política aí do Vasco da Gama, estourou aí antes do jogo, o Levin disse que está pronto e que está renovado. Então o Levin praticamente aí confirmando aí que no próximo pleito ele estará presente. Declaração aí bombástica do Levin, ele que fez uma reunião aí, uma reunião com os camisas negras aí e com o grupo Malta, e é o seguinte, o Levin está on. A gente tomou conhecimento aí que houveram, tô colocando até no plural aí, implementações aí no projeto Somamos. O Levin que teve lá na Suíça, estudou lá com pessoas importantes sobre novas coisas que podem ser trazidas aí para o projeto Somamos. Então, rapaziada, é hora da gente protestar. Essa diretoria tem que sentir, e é o seguinte, dá para a gente colocar o Levin lá na presidência. A gente só precisa se associar em massa. Você que tem condição de ser sócio estatutário, meu amigo, minha amiga, não deixe de ser. O clube conta contigo nesse momento para que a gente possa convocar aí uma nova AGE. Perfeito? A gente precisa reparar toda essa injustiça que foi feita e hoje, meus amigos, completa um ano de golpe. Um ano de golpe é completado hoje, no dia 7 de novembro. Hoje o Levinciano estava vencendo as eleições, a primeira eleição democrática da história do Vasco da Gama, com um voto direto. E justamente no dia de hoje, o Levin disse: estou pronto e renovado, venho com força total, e é o seguinte, a gente vai ver um Vasco da Gama forte, um Vasco da Gama aí lutando para poder ganhar tudo, se Deus quiser, com o Levinciano entrando aí. Então, gente, não deixe de acreditar no nosso Vasco da Gama. Apoiem o clube e proteste contra esses camaradas que estão aí no Vasco da Gama fazendo só besteira, fazendo só maracutaia. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!